Como seria se você conseguisse ter facilidade em fazer amigos? Como seria se você fosse amado? Como seria se você conseguisse despertar o interesse das pessoas em vir falar com você? Bom, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas maravilhosas sobre comunicação para você conseguir aplicar ainda hoje e ser um exímio comunicador, tendo vários amigos, conhecendo muitas pessoas. Então, pessoal, sem enrolação, já vamos, direto para o vídeo. Bom, primeira coisa, se você está nesse vídeo, com certeza você tem dificuldade em conversar com as pessoas. Você não consegue despertar o interesse delas em relação a você. Por que isso acontece? Pessoal, nessa introdução você precisa entender o seguinte: a base da comunicação, o fundamento primário da comunicação é ser agradável. Bom, Diego, então pronto, já posso fechar o vídeo. Não, presta atenção. Sempre que você se preocupar em conversar com pessoas, tenha em mente uma coisa: preciso ser agradável. A forma como você vai ser agradável é que a gente vai falar sobre. Então, se você está tendo comportamentos desagradáveis, pare agora mesmo. Pessoal, na primeira dica, vocês precisam entender uma coisa muito importante. Vocês precisam desenvolver um interesse genuíno pelas pessoas. Antes de você querer que os outros sejam interessados por você, você precisa fazer com que você mesmo seja interessado pelas pessoas. Então, pessoal, quando vocês estão preocupados em conhecer a pessoa, quando vocês estão preocupados em entender como ela pensa, quando você está preocupado ali em desenvolver um espelho, que basicamente seria você refletir os gostos da outra pessoa, você está interessado por ela. E naturalmente o interesse genuíno as pessoas vão perceber na sua presença. Quando você estiver fazendo perguntas para elas relacionadas às experiências delas, relacionadas à vida delas, relacionadas a tudo que elas viveram, aquilo que elas aprenderam, enfim, elas vão perceber que elas têm a sua atenção e isso vai ser extremamente agradável. A segunda dica para você ser extremamente agradável é um gancho que eu utilizei aí na primeira dica. Pergunte sobre os aprendizados das pessoas, pergunte sobre as experiências delas. Independente do contexto, pessoal, vocês precisam entender uma coisa muito importante. As pessoas, elas amam falar sobre si mesmas, elas amam falar sobre os problemas delas, elas amam falar sobre as opiniões, sobre os gostos, sobre o que elas leem, sobre o que elas assistem, sobre qualquer coisa que elas gostem. Então é muito importante que, além de você estar interessado nelas, você consiga aí ter de forma genuína um interesse em descobrir como elas passaram por certa experiência, como elas aprenderam certa experiência, porque isso vai ter aí um efeito extremamente hipnótico em relação ao prazer. Elas vão se sentir extremamente prazerosas na sua presença. E a terceira dica, pessoal, é empatia. Durante a conversa com qualquer pessoa que você queira se conectar, que você queira despertar o interesse dela por você, você precisa ter empatia. Pô, Diego, como assim, Diego? O que você quer dizer com isso? Pessoal, empatia significa você estar preocupado com as emoções daquela pessoa. Você está preocupado com a forma como ela pensa. Você está preocupado do porquê que ela pensa, por que ela sente isso, qual é o momento que ela está passando. Quando você se preocupa com isso, com a empatia, você desperta um superpoder fenomenal em você, na sua vida, na sua essência como comunicador. Por quê? Porque você começa a sentir de fato na sua pele, no seu corpo, o que o outro sente. E quando você sente de forma emocional realmente aquilo que a outra pessoa está sentindo, por exemplo, vamos supor que a pessoa você conseguiu construir uma confiança maravilhosa em relação a você, e aí a pessoa começa a falar ali sobre um relacionamento, um casamento que ela teve, e ela começa a falar para você as coisas que ela sentiu, como ela foi prejudicada, as coisas que ela sofreu, enfim. No momento que ela começa a conversar com você sobre isso, tenha em mente uma coisa: você conseguiu construir confiança, ela acha que você é alguém honesto, alguém que não vai trair a confiança dela, alguém que não vai trair ela de forma alguma, e ela tem em você aí algum tipo de apreço emotivo, ela acha que você é alguém legal, alguém prazeroso, por isso que ela está te contando. Então é fenomenal que agora você sinta o que ela está falando. Como será? Nossa, ela está me contando que ela foi traída ou ele foi traído. Imagina o desgosto, imagina como foi difícil para ela lidar com a situação e todo mundo criticando ela em relação a como ela não conseguiu manter esse casamento, esse relacionamento, enfim. Sinta a dor dela, porque de forma corporal e verbal, você vai espelhar isso que você sente. E quando você espelha para o outro aquilo que você está sentindo, quando você demonstra que você está entendendo aquilo que o outro está sentindo,
você faz com que ele se sinta importante, você faz com que ele se sinta amado, observado, e o ser humano, psicologicamente falando, sente uma necessidade profunda de atenção. A gente precisa que alguém nos entenda, a gente precisa conhecer alguém que faça com que nós falamos a nossa dor de forma tão emotiva. A gente quer alguém assim. Então, em todo momento da comunicação, independente se é sua namorada, se é alguém que você quer pegar, se você está tentando vender, pessoal, sinta de maneira presente, daquele momento presente, aquilo que a pessoa está te contando para que você consiga criar um vínculo emocional com ela. E vamos aqui para a quarta dica, só que eu tenho um recadinho, pessoal. Na quinta dica, tá? Que é a última, vocês vão aprender algo fenomenal, algo que vai fazer, cara, vocês se sentirem aliviados e algo que vai conseguir aí despertar o comunicador inato que existe em vocês. Então fica até o final, fechou? Pessoal, na quarta dica, qual, Diego? É a quarta dica final? A quarta dica é humor. Sejam bem-humorados. Vocês precisam ter em mente uma coisa muito importante. Pessoas bem-humoradas despertam na gente a vontade de falar cada vez mais sobre a gente. Despertam na gente, inclusive, a confiança. A gente sente, na verdade, que as pessoas que fazem a gente rir despertam a nossa confiança. Então é extremamente importante que você zoe a outra pessoa, que você se zoe, que você zoe algum contexto ali, que você faça piadas, faça brincadeiras, sempre ali se policiando, né? Não faça piadas que ela não vai gostar, né? Então se policie, analise o contexto, seja bem-humorado, seja leve. Para você ser um comunicador, pessoal, você não precisa de um script necessariamente. Você precisa entender as bases, os fundamentos. Só que durante a conversa você precisa estar leve, você precisa estar solto, você precisa fazer com que a pessoa ali queira cada vez mais falar sobre ela, queira cada vez mais dar risada, porque lembrando, um dos fundamentos primários aí da comunicação é gerar prazer, é ser agradável. A quinta dica, pessoal, é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Vamos lá. Pessoal, essa dica é uma pergunta, só que quando eu fizer essa pergunta, eu quero que você imagine como você seria, tá? Então vamos lá, preste atenção. A pergunta é: como eu quero que a outra pessoa se sinta na minha presença? Interessante. Como eu quero que a outra pessoa se sinta na minha presença? Bom, quero que ela se sinta feliz, quero que ela se sinta de alguma forma relaxada, quero que durante a minha presença ela sinta que ela pode confiar em mim. Eu quero que ela perceba em mim autoridade, eu quero passar autoridade para ela. Eu quero que ela sinta que eu sou o melhor amigo dela, eu quero que ela sinta que eu sou o melhor namorado ou namorada para ela, sabe? Eu sou a pessoa insubstituível na vida dela. Pessoal, quando você se pergunta isso, como eu quero que as pessoas se sintam na minha presença, você começa a moldar o seu comportamento. Ou seja, por exemplo, eu quero que a outra pessoa sinta que eu sou alguém confiável. Então, eu quero que ela sinta na minha presença confiança. Então, como que eu devo me comportar para que ela seja ou ela sinta que eu sou alguém confiável? Você percebe que com essas perguntas a gente começa a moldar e idealizar o nosso comportamento? Quando você tiver essas respostas, é aí que você começa a moldar o seu comportamento. É aí que você começa a se policiar. É aí que você começa a ser extremamente persuasivo, porque você pensa como o outro, você pensa como o outro quer te ver. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve, compartilha e comenta qualquer coisa que você queira. Pessoal, esse foi o vídeo, começa a praticar logo essas dicas para você conseguir ser um extremo comunicador, um comunicador de forma objetiva, de forma inteligente, fechou? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!